Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio e hoje a gente vai falar sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade de uma grandeza. Então a gente vai ver o seguinte, imagina essa figura que foi dividida em 4 partes. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 3 partes dessa figura e representar em forma de fração. Então a gente vai colocar o traço de fração e vai colocar o 4 na parte de baixo. Por quê? A figura foi dividida em 4 partes. E na parte de cima, o numerador, a gente vai colocar o número 3, porque a gente escolheu pegar apenas 3 partes dessa figura. Então, 3/4, essa fração, representa essa figura que a gente vê na tela. Então, a gente pode fazer o seguinte, imagina a mesma figura, que está agora dividida em 4 partes, e a gente vai fazer mais divisões. Então, a gente vai deixar essa figura dividida em 8 partes, né? A gente consegue ver agora. Como a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher 2 partes, mais 2, mais 2. Como a gente representa esse novo caso em forma de fração? Sinal de fração. Agora, nossa figura está dividida em 8 partes. E quantas partes a gente pegou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai colocar o 6 na parte de cima da fração, no numerador. E você percebe que o tamanho que a gente pintou aqui do lado esquerdo é o mesmo tamanho que a gente pintou do lado esquerdo? Isso que significa frações que representam a mesma quantidade de uma grandeza. Então, é o mesmo tamanho. Quer dizer que essas duas frações são frações equivalentes. O que mais a gente pode falar sobre frações? A gente vai ver o seguinte, como encontrar essas frações equivalentes? A gente vai fazer da seguinte forma. Imagina essa fração que a gente está vendo na tela, 1 sobre 2. A gente pode fazer o seguinte, multiplicar o denominador por 5 e o numerador por 5. Poderia ser outro número, professor? Poderia, mas nesse caso a gente vai usar a multiplicação. Lembrando que, se eu multiplicar por um número na parte de baixo, eu tenho que multiplicar por o mesmo número na parte de cima da fração. Então vamos lá. A gente fez 2 vezes 5, 10. E 1 vezes 5, 5. Então, essa fração que a gente tem, 1 sobre 2, é uma fração equivalente à fração 5 sobre 10, que a gente utilizou a multiplicação dos termos da fração. A gente pode fazer de outra forma? Pode. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar agora uma outra fração, 12 sobre 36, só que agora a gente vai usar a divisão para encontrar uma fração equivalente. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir o 36 por 3 e o 12 por 3. Professor, eu poderia escolher 5 nessa fração? Não, porque eu tenho que utilizar números aqui para dividir, que dá uma divisão exata, resto zero. Então, por isso eu escolhi o 3. Eu consigo perceber que eu consigo dividir 36 por 3 e o 12 também por 3. Como vai ficar a nossa fração equivalente, então? 36 dividido por 3, 12. E 12 dividido por 3, 4. Então, 4 sobre 12 é uma fração equivalente a 12 sobre 36. Então, aqui a gente viu que a gente encontrou fração equivalente multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou também podemos encontrar frações equivalentes dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Como a gente vai fazer então para simplificar uma fração e aí encontrar uma fração irredutível? Lembrando que a fração irredutível é aquela fração que a gente não consegue simplificar mais. A gente vai ver aqui nesse exemplo. Então imagina a fração 12 sobre 36. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir o numerador e o denominador por 3, para a gente conseguir ir diminuindo os termos dessa fração. Então vamos lá. Como a gente vai fazer? 36 dividido por 3, 12. A gente coloca o número aqui. 12 dividido por 3, a gente tem 4. 4 sobre 12. A gente consegue ainda simplificar mais essa fração? Conseguimos sim. A gente vai dividir novamente os dois termos, só que agora vai ser por 4. O que a gente vai encontrar? 12 dividido por 4, 3. E 4 dividido por 4, 1. Então, essa fração 1/3 é a fração irredutível. Por quê? Eu não consigo mais reduzir, não consigo mais simplificar os termos da fração. Então, 1/3 é uma fração irredutível que a gente começou com a fração
12/36, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho mais para vocês sobre frações, frações equivalentes e frações irredutíveis. Espero que vocês tenham gostado, deixe um like se você gostou, se inscreva no canal para acompanhar nosso conteúdo e ative o sininho de notificações para sempre acompanhar os novos vídeos. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!